Cita que todos os senhores vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência solicita à nobre vereadora Lubogo que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Salmos, capítulo 119, versículo 1 ao 3. Bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Podemos assentar. Essa presidência solicita aos nobres vereadores que registrem presença. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a presente sessão. Essa presidência coloca em votação a ata da sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2019. Algum vereador deseja impugnar a ata do dia 18 de fevereiro da sessão ordinária? Não havendo, a ata vai à votação. A ata está aberta à votação. Vereador Dr. Marcelo Rossi. É a ata da sessão ordinária do dia 18/2. A votação está encerrada. A ata da sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2019 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. 8 votos favoráveis. Essa presidência comunica à Casa que serão enviados ofícios de condolência às seguintes famílias enlutadas. Alberto de Castro Júnior, André Garcia, Antônio dos Santos Comfort, Antônio Henrique Marcolino da Silva, Armandinha Maria de Almeida, Armando Giorgetti, Bete Asbar, Célia Aparecida Aureliano, Clarice Tavares Aparecido, Kleber Fernando Felizardo Francisco, Dagoberto José Cunha, Demilson Alves Nascimento, Deolinda Conceição de Souza Santos, Dinorá Teodoro da Silva Oliveira, Durvalina Domingues de Abreu, Eudorico Justino Ribeiro, Geralda Gomes Ferreira, Irma Pazelli Fachim, José Aparecido Policarpo, José Simão da Silva Filho, Juraci Pires de Moraes, Lucilene Alves da Silva, Luiz Francisco de Souza, Luísa Maria Baquião, Manuel dos Santos Carvalho, Marcelo Henrique Bueno, Marcelo Henrique da Silva Bezerra, Maria Bertone Cumpian, Maria de Lourdes Diniz Buzolin, Maria Dias Superci, Maria Isaura Esparandio Panaro, Maria Tereza Castellucci Perusa, Marilene Guimarães Rabelo da Silva, Nedi Alves Moreira dos Santos, Neuza Maria Asbar Beloto, Nilce Segala, Osvaldo Alexandrin, Paulo Malamut. Podemos assentar? Essa presidência solicita ao senhor secretário da mesa que proceda à leitura da matéria do expediente. Iniciamos para as matérias recebidas do senhor prefeito municipal.
Ofício número 62/2019. Excelentíssimo senhor Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Venho à ilustre presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 81, inciso 27º da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos em virtude dos assuntos constantes dos requerimentos protocolados nesta Prefeitura Municipal, merecerem uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Protocolo da Prefeitura Municipal número 13.755/19, 13.756/19, 13.757/19, 13.758/19. Certa do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento neste ensejo meus protestos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, gerente da Divisão de Legislativo. A Secretaria. Terminada a matéria do Poder Executivo. Passemos agora para matérias recebidas dos senhores vereadores. Projeto de resolução número 9/2019. Modifica a resolução número 724/18, que dispõe sobre a utilização de meio eletrônico para a realização do processo administrativo e legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Limeira. Autoria, vereadora Érica Tanque. As comissões. Substitutivo 13 ao projeto de lei 47/2019, que altera a lei 1457/74 e dá outras providências. Autoria, vereador José Roberto Bernardo. As comissões. Substitutivo 14 ao projeto de lei 55/2019, assegura aos usuários do Sistema de Educação Pública Municipal a instituição de um dispositivo de alerta de segurança, DAS. Autoria, vereadora Lubogo. As comissões. Substitutivo 15 ao projeto de resolução 6/2019. Altera o regimento interno da Câmara Municipal de Limeira para assinatura digital das atas das reuniões das comissões permanentes e ao fim da possibilidade de reuniões secretas nas mesmas. Autoria, vereadora Érica Tanque. As comissões. Requerimento. Vamos agora à leitura dos requerimentos, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Zé D'Amix. Senhor presidente, nobres colegas, por presente, senhor presidente, faço um requerimento com a anuência dos líderes para que possamos ler somente a ementa, o número e o autor, já que nós temos 121 requerimentos a serem lidos. Muito obrigado. A solicitação do vereador Zé D'Amix precisa da anuência dos líderes, para que nós leiamos somente a ementa, o autor e o número. Vereador Zé D'Amix. Sim. Vereadora Érica Tanque. Sim, presidente. Vereador Marcos Xavier. Sim, presidente. Com a anuência dos líderes, vamos passar para a leitura dos requerimentos. Apenas o número, o autor e a emenda. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Gostaria de só fazer um registro logo nesse início de sessão, presidente, acerca de algo que aconteceu, um problema que acometeu minha família na quinta-feira à noite. E não sou, entre aspas, privilegiada, não fui a primeira e, infelizmente, não serei a última, dados os nossos registros. Coloquei nas redes sociais, acho que todo mundo acompanhou, a invasão que aconteceu em casa. Meu pai ficou ferido, minha mãe bastante assustada, meu pai entrou em enfrentamento. Enfim, gostaria apenas de fazer um registro, presidente,
Com relação a algumas pessoas que se manifestaram, e com relação a um agradecimento, né, em especial a algumas pessoas. Foram inúmeras mensagens recebidas, mas da parte do executivo, eu gostaria de destacar o Dr. Júlio, que fez contato se colocando à disposição, e o Gil, que também, na quinta-feira de manhã, na sexta-feira de manhã, foi a primeira pessoa que fez contato vindo do executivo. No nome dos dois, eu faço agradecimento a outras pessoas de lá que fizeram um contato, que chegaram a ligar, que chegaram a mandar mensagem, que se colocaram à disposição. Então, no nome do Dr. Júlio, que foi o primeiro a fazer contato da parte do executivo ainda na quinta-feira, e na sexta de manhã, do Gil, que foi a primeira ligação do dia, inclusive, foi a do Gil. Com relação ao Legislativo, eu gostaria de agradecer aos vereadores, ele não está presente aqui, mas o vereador Vaguinho, da Santa Luzia, o vereador Mir do Lanche, que também fez contato ainda na quinta-feira, vereadora Érica Tanque, que, mesmo viajando, fez questão de ligar, fez questão de mandar mensagem acerca do meu pai, e ao presidente dessa casa, que na sexta-feira de manhã também fez contato e se colocou à disposição. Com relação aos assessores, eu não vou nem cair na loucura de nominar, porque até lembro muito do Ronald, que é o assessor do vereador Farid, que hoje está secretário, que em determinada ocasião ele olhou para mim e falou assim: você parece muito com o Farid. Eu falei, que bom, né? Me senti elogiada. Não acho que sou parecida, mas por quê? Porque você sempre está na rodinha dos assessores, ao invés de estar entre os parlamentares. Eu falei assim, nossa, eu nunca tinha observado isso, né? Estou em rodinha de pessoas. E, de fato, eu não vou nem nominar os assessores que entraram em contato, que eu posso correr o risco de ser indelicada com algum deles, porque muitos fizeram contato, se colocaram à disposição. Gostaria de agradecer à Santa Casa, no exame de corpo de delito, porque não é um exame confortável, não é um procedimento gostoso de fazer, de acompanhar, ainda mais à noite. Gostaria de agradecer todos os profissionais envolvidos da Santa Casa, todos os jornalistas que tiveram muito trato, muita cautela, principalmente com a minha mãe, sendo cadeirante, estando muito assustada, estando meio fora do ar, que foi a expressão que eu utilizei, porque ela estava mesmo. E agradecer o Dr. Tucumantel, Dr. Francisco de Lima, 2 delegados, Dr. Munir, que foram os 3 delegados envolvidos, Dr. Elton Tucumantel, que faz parte do setor de inteligência da polícia, o Dr. Barrichello, que foi a segunda ligação que eu fiz no dia, na quinta-feira. A primeira foi para o secretário Chiquinho, acho que ele não reconheceu o número, não consegui contato. Em seguida, liguei para o Dr. Barrichello e ele conseguiu acionar todas essas pessoas que eu falei, porque eu não tive realmente depois fazer contato com ninguém. Daí todos os demais, ele lá em Brasília, no CNJ, no hospital, o Dr. Barrichello estava hospitalizado semana passada, com uma crise de bronquite fortíssima. Ele estava no hospital e fez esse contato e conseguiu que muitas pessoas se mobilizassem, e a polícia chegou antes de mim no local, motivo pelo qual a gente conseguiu fazer a detenção de uma das pessoas envolvidas. O outro, não tivemos nexo causal para fazer a comprovação e ele não foi decretado preventiva, mas um deles já está preso. Eu peço só a extensão, presidente, para não cometer nenhuma injustiça, porque, na ocasião em que tudo se deu, eu fiquei muito preocupada com um fator, porque a polícia realmente chegou antes de mim no local. Daí eu pensei, será que todos teriam a mesma sorte que eu tive, de ter os contatos que eu tive, e de ligar para as pessoas certas, e a prisão, a detenção acontecer em menos de 3 minutos após o acontecido? Foi um tempo muito rápido. E foi algo que eu pensei, será que todas as pessoas têm essa entre aspas, sorte ou essa oportunidade?
E eu fiquei mais tranquila depois disso, porque, entre aspas, foi uma sorte mesmo. Porque agora eu vou fazer o agradecimento especial para o cabo Tetzner, o soldado Éder, o cabo Santos e o soldado Justino. Eu fiz o contato com o Dr. Barrichello, que movimentou todas as pessoas, mas a primeira viatura a parar não foi a viatura que foi contato por eu ter pedido e acionado essas pessoas. O primeiro contato, e é por isso que eu peço a extensão desse tempo, foi em virtude do cabo Tetzner estar indo levar marmita para os colegas dele no 36º Batalhão. Ele viu 2 pessoas em atitude suspeita, abrindo o computador no meio da rua, e fez a abordagem sem saber sequer o que estava acontecendo. Até então não tinha ocorrência, né? Alguns chamam de sorte, outros chamam de momento, outros chamam de destino. Eu atribuo a Deus, porque ele fez todo o procedimento sem conhecimento da ocorrência. E foi o momento que eu estacionei o carro bastante nervosa, que eu cheguei com a segunda viatura, que daí sim havia toda a mobilização para que se desse flagrante e conseguisse levar uma pessoa que tem passagem pela polícia desde 2002, ficou mais tempo preso do que solto, já tem uma ficha corrida de mais de 10 páginas de antecedentes criminais. E aqui destacar o trabalho que é feito pelo pastor Nilton e pela doutora Mayra, que não estão presentes, mas, infelizmente, o maldito crack, né? Por isso que bateu, tentou bater na minha mãe cadeirante, bateu no meu pai, machucou meu pai. Então, eu só gostaria de fazer esse registro. Eu sei, presidente, que com todo mundo acontece. Com todo mundo acontece. Eu não sou a única. Conversando com o doutor Munir, é um flagrante por dia. Ele veio de Campinas para cá e está assustado. É um flagrante por dia. Então, eu não sou a primeira e nem serei a última. Hoje já deve estar acontecendo, ou já aconteceu, ou vai acontecer ainda alguma coisa no dia de hoje, porque é um por dia, pelo menos. Mas quando acontece com a gente, eu precisava fazer esse registro, principalmente por conta das pessoas que entraram em contato, porque em um momento desse, quando existe questão pessoal envolvida, muitas pessoas deixam as questões políticas de lado e colocam o ser humano à frente e fazem o contato necessário. Então, era isso, presidente. Eu peço desculpas por ter usado muito mais de um tempo possível para a questão de ordem. Parabenizar as guarnições que nós temos na nossa cidade, que são, sim, sempre atentos. O vereador Zé Damis, que mais participa disso, que todo dia passa lá na delegacia, deve poder até falar melhor. Estão sempre atentos, né? Mesmo andando, até sem questão de prioridade, né? Levando marmita, ficaram atentos ao que estava acontecendo. E graças a Deus, além da prisão, graças a Deus pelo livramento, né, que a família teve, seu pai, sua mãe. Não é fácil, mas o trabalho não pode parar. Vereador, primeiro secretário, aos requerimentos. Requerimento número 71/2019, requer ao Poder Executivo informações sobre melhorias em toda a extensão da Avenida Jaime Cheque, no Parque Nossa Senhora das Dores. Autoria, Dr. Rafael Camargo, vereador. Algum vereador deseja discutir o requerimento 71/19? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 72/2019, requer informações ao Poder Executivo sobre as ações de combate à dengue em ferros velhos e pátios de estacionamentos de veículos apreendidos em Limeira. Autoria vereadora Lubogo. Algum vereador deseja discutir o requerimento 72/19? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 74/2019, requer ao Poder Executivo informações sobre as ações voltadas à prevenção da dengue, chikungunya, zika e febre amarela no município de Limeira. Autoria, vereador Dr. Rafael Camargo. Algum vereador deseja discutir o requerimento 74/19?
Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 75/2019. Requer ao Poder Executivo informações sobre a instalação de canaleta de escoamento de água na rua Júlio Orsi, esquina com a rua José Paulo Piscinini, bairro Nossa Senhora das Dores. Autoria, vereador Dr. Rafael Camargo. Algum vereador deseja discutir o requerimento 75/19? Não havendo, será enviado ao Executivo. Requerimento 76/2019. Requer informações ao Poder Executivo sobre o contrato de locação do estacionamento da Aviação Limeirense Limitada. Autoria, vereador Dr. Marcelo Rossi. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será enviado ao Executivo. Requerimento 77/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a implantação da FATEC, Faculdade de Tecnologia, em Limeira. Autoria, vereador Wagner Barbosa. Algum vereador deseja discutir o requerimento 77/19? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 78/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a existência e elaboração dos projetos turísticos para a Avenida Costa e Silva. Autoria, vereador Wagner Barbosa. Algum vereador deseja discutir o requerimento 78/19? Não havendo, será enviado ao Executivo. Requerimento 79/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a segurança no terminal rodoviário. Autoria, vereador Wagner Barbosa. Algum vereador deseja discutir o requerimento 79/19? Não havendo, será enviado ao Executivo. Requerimento 80/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a reforma na Praça Maria Busolim. Autoria, vereador Claudemir Vieira. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Gostaria, presidente. Para discutir o requerimento, vereador Mir do Lanche. Como é uma luta sua também, presidente, ali junto com os comerciantes e bastante morador ali, que a gente tem contato, por minha tia morar próximo ali, pediu para a gente estudar com carinho, pedir um apoio ao Executivo para a realização ali da reforma. Inclusive, parece que tem um dinheiro que o Lemão conseguiu, né, de um deputado, a reforma. Então, ver se consegue o Executivo agilizar a reforma ali, para o pessoal utilizar melhor a praça. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento 80/19? Eu gostaria de discutir um pouquinho. Eu falo... Ô, vereador, chegou aí. Boa tarde, tudo bem. É uma praça que eu tenho dito, vereador Mir, a praça mais bonita de Limeira. E não é bonita de estar bonita, vereador Marcelo. É uma praça que tem gente. É a praça que é frequentada sábado, domingo e sexta-feira, principalmente, sexta, sábado e domingo, por muitas pessoas e muita criança brincando. E você vai lá, é uma tranquilidade. E aonde a luz impera, vereador Jorge, parece que a treva vai embora. Não é? E você não vê problema, você não ouve falar que a praça teve isso, teve aquilo, porque tem o pertencimento das pessoas. Então, o deputado, então, Marcelo Aguiar, destinou uma verba para a cidade, para a revitalização daquela praça. Segundo o nosso secretário Matias... Oh, que beleza. Segundo o secretário Matias, está havendo um estudo de melhoria com os trailers, que chama, vereador? E, com certeza, bem próximo, bem rapidamente, isso vai ser mudado. E que a praça continue com aquela população. Você vai lá 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1h, tem gente lá ainda fazendo pertencimento para a praça. E é bom, bom demais. Parabéns pelo requerimento. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Para discutir o requerimento 80/19 sobre a praça Busolim, a vereadora Luboco. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente e todos os ouvintes. Parabéns, vereador Mir, pelo requerimento de suma importância. Eu tenho requerimentos e pedidos da volta, né, para funcionar a fonte da praça, porque é uma praça muito frequentada e ali as crianças, até as crianças pedem, né,
que aquela fonte volte a funcionar. Outra coisa também que eu tenho um requerimento é com relação aos banheiros, pedidos de banheiros químicos. Nós sabemos que o Executivo está muito empenhado em fazer uma reforma ali, em ter banheiro de alvenaria, mas até que isso não aconteça, a colocação de banheiros químicos ali, pelo menos aos finais de semana. Porque o que acontece? Os que usam a praça ali utilizam os trailers que estão ao redor. E, infelizmente, tem que pedir para usar o comércio que tem banheiro. Então, fica assim, o comerciante fica meio que até desconfortável com a situação, porque muitas vezes a pessoa não está nem consumindo no comércio dele, está na praça, mas quer usar o banheiro dele. Então, ali um banheiro químico seria assim, muito bom, até que essa reforma não chegue. Parabéns, vereador Mir. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Só lembrando, vereadora Lu, que quem tem cedido o banheiro lá sempre é as duas sorveterias, a Pompeia e a Spumoni. Quanto ao banheiro químico, que nós estávamos conversando, Emir, colocou numa praça, acaba sendo colocar em todas, mas é de suma importância. E como eu estou bem a par do que está acontecendo, inclusive com a verba destinada para a reforma daquela praça, quanto à fonte, na época da dengue, de anos passados, foi-se obrigado a secar a fonte. E, infelizmente, foi feito o roubo de muito equipamento. E hoje, para consertar aquela fonte, segundo a informação, é mais de R$150 mil. Então, porque a pessoa às vezes rouba uma coisa e vende por nada, né? Geralmente são pessoas, usuários de droga. Parte. Eu nem sei se tem a parte, mas... Então, mas é uma solicitação, porque as crianças sobem lá para brincar, no seco, lá que está, e a única praça que nós temos com fonte funcionando é Luciano Esteves. E, infelizmente, abandonada de pessoas. Ela está lá, funciona uma praça bonita, inclusive tem um trailer lá, Mir, que tem feito um jardim em volta, muito bonito, um carrinho de cachorro quente, e é uma praça bonita, mas infelizmente não tem gente. Você vai à noite e lá está abandonado. Para ir no Banco Santander à noite tem que ter coragem, porque a praça está abandonada de pessoas. A praça está lá, acesa, bonita, mas as pessoas não frequentam porque outros motivos não deixam a pessoa frequentar lá. Mais algum vereador discutir o requerimento? Agora... Não havendo, o requerimento será encaminhado ao Executivo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Nilton Santos. Muito boa noite, senhores e senhoras. Acabamos de falar de um assunto muito importante e tocamos no assunto sobre a segurança, o medo das pessoas em ir ao banco por causa de alguns lugares perigosos. Eu tenho notado e tenho recebido algumas reclamações em meu gabinete e vou questionar o secretário de Meio Ambiente, que tudo indica é uma pessoa com excelência naquilo que faz, porém, o que nós estamos vendo é muitas árvores em rotatórias da cidade. Não é? Nós temos o exemplo da rotatória do Tigrinho, ali é cheio de árvore, onde foi colocado foi colocado o farol, não é? Quem tem coragem de parar ali 11 horas da noite, 10 horas da noite? É escuro. Agora está plantando um monte de árvore em todas as rotatórias, no Parque das Nações, no SECAP, ali perto do Enxuto. Então, eu vejo que estas árvores, elas têm que ser plantadas, porque o meio ambiente tem a sua obrigação em manter a área verde da cidade, mas tem que ser em outros locais. Porque, além de causar fechar a visão dos motoristas, é escuro. Se fosse claro, tudo bem.
tem o pare na rotatória, como que a pessoa vai parar ali cheio de árvore? De dia, se você parar já lá nas rotatórias, já é um tal de bater no vidro do carro, pedindo moeda, pedindo dinheiro, vendendo isso, vendendo aquilo. Então, só para que fique sabido, e que eu não estou menosprezando ninguém, mas bandido gosta de escuro. É onde está escuro, ali está o bandido, ali está a pessoa que quer agredir a outra. Então, plantar árvore nas rotatórias, na minha concepção, é errado e eu vou procurar ele. E se ele tiver certo, eu também sou homem de vir aqui e falar, olha, eu estava errado na minha crítica e eu volto atrás porque ele está certo. Mas até então, ali, plantar árvore para que fique escuro e as pessoas corram risco, na minha concepção, é errado. Fica aí a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor secretário, partiremos para o requerimento. O próximo requerimento. Requerimento 81/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a atuação dos conselhos tutelares e patrulha da Guarda Civil Municipal no Parque da Cidade nos finais de semana. Autoria, vereadora Lubogo. Algum vereador deseja discutir o requerimento 81/19? Não havendo, será enviado ao Executivo. Requerimento 83/19 requer informações ao Poder Executivo sobre caçambas de lixo na zona rural. Autoria, vereador Helder do Táxi. Algum vereador deseja discutir o requerimento 83/19? Eu gostaria. Para discutir o requerimento, o vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, todos que aqui se encontram no plenário e todos que nos ouvem pelos meios de comunicação. Este requerimento, estive na zona rural em vários pontos que fazem a coleta de lixo e a extensão da área rural é muito grande e os pontos são poucos. Então, estive conversando com o Gabriel e alguns pontos que foram instalados, infelizmente, os próprios moradores atearam fogo nas caçambas e também não há organização. Então, por esse motivo que estão fazendo esse requerimento, para que aumente os pontos, né, de lixo, mas também com uma conscientização dos moradores rurais de ajudarem, né? Agora tem várias associações, hoje mesmo tem reunião na associação lá de moradores dos Pires, no qual a gente está procurando os moradores e liderança da zona rural para que ajudem, porque está contaminando muito o solo, principalmente quando chove. Nesses dias de chuva, nesses finais de semana mesmo, os lixos ficam espalhados e com a chuva, às vezes, correm tanto poluindo o solo, como também os rios. Então, esse requerimento é mais para conscientização, para que aumente o ponto de descarte de lixo e para que seja de forma organizada. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será enviado ao Executivo. Requerimento 84/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre concurso público. Autoria, vereador Helder do Táxi. Algum vereador deseja discutir o requerimento 84/19? Manifesto interesse, presidente. Para discutir o requerimento 84/19, vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de parabenizar o vereador Helder pela propositura e fazer um adendo, até explicando para as pessoas que estão nos acompanhando, o requerimento ele se trata sobre concurso público, em especial dos monitores e dos professores da área de ensino fundamental aqui do município de Limeira. Provavelmente esse requerimento tenha se dado por algumas pessoas que devem ter procurado o gabinete e que eu acho que não é diferente para nenhum parlamentar. São muitos que procuram. E daí fica aqui, presidente, perdão, uma sugestão ao líder do governo que ainda não se manifestou, né, não se colocou, mas para talvez fazer uma ponte entre executivo e legislativo, não só com relação ao objeto do requerimento do vereador Helder dos concursos, do concurso específico que ele mencionou, mas talvez
apontar um relatório para o legislativo ou dar alguma informação para que o vereador não tenha que, toda vez, provocar os concursos públicos que estão em vigência, em andamento. Para os vereadores, até para a celeridade do trabalho dos parlamentares, para que a gente não tenha que fazer um requerimento para cada concurso público que está em vigência. Nós temos hoje um número de concursos públicos que estão em vigência. O que são esses concursos em vigência? Eles estão abertos e, por alguma razão, eles não tiveram ainda seu esgotamento. Quais são essas razões? O primeiro, que eu acho que é o que mais causa problema, tanto para o legislativo quanto para o executivo, e principalmente para o concursado, é a judicialização também do concurso público. Porque existe um prazo para se chamar. Quando eles não chamam o número de vagas, o que acontece? Aquela pessoa que passou, ela entra na justiça pedindo direito à vaga. E daí, entre aspas, paralisa aquele concurso público. Então, para que os vereadores não fiquem patinando, com dificuldade de dar informação para o cidadão que procura o gabinete, por o executivo dispor um relatório de quais são os concursos que estão em andamento, seja por motivo de judicialização, seja porque não esgotou o prazo de chamamento, porque senão nós não temos essa informação para dar para o cidadão. Quando ele vem até o gabinete, nós temos que provocar por requerimento. Muitas vezes ele vai até o RH da prefeitura e ele não consegue êxito de primeira, porque às vezes ele vem com pouca informação, ele não sabe exatamente os horários, lá são diferentes dos nossos de atendimento. A gente atende de domingo, 10 horas da noite, não é verdade? Quando alguém para a gente numa praça, para a gente num restaurante, para a gente no supermercado. Então, para a gente ter essa informação, fica a título de sugestão. Mais uma vez, parabéns, vereador Helder. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento 84/19? Não havendo, será enviado ao Executivo. Requerimento 85/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a inclusão de bicicletário no centro de Limeira. Autoria, Helder Lúcio de Oliveira, Helder do Táxi. Algum vereador deseja discutir o requerimento 85/19? Eu desejo, senhor presidente. Para discutir o requerimento 85/19, vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, este requerimento é pedido de várias pessoas que querem fazer o uso da bicicleta para vir até o centro, mas muitos não vêm porque não tem local para deixar a bicicleta. Então, quando vem, não tem onde deixar, o pessoal ele vem e já vai embora, ou é o que acontece, não vem. Então, tem muitas propaganda e dizendo conscientização para uso de bicicleta, e faz também muitas faixas para os bicicleteiros. E que adianta ter faixa para bicicleteiro, incentivar o uso de bicicleta, mas não ter lugar de deixar a bicicleta. Então, eu percebi que tem outros requerimentos já feitos de outros vereadores, mas a gente percebe que há uma urgência de fazer esse bicicletário, porque tem muitas pessoas querendo utilizar deste veículo, né, para vir à cidade e não tem aonde estacionar. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu Quero desejo. discutir. Para discutir o requerimento, vereador Newton Santos. Senhores vereadores, público que nos acompanham pelas redes sociais e pelo rádio, eu tenho uma lei que determina a construção de bicicletários nas praças, nos locais públicos. Inclusive, quando fui presidente aqui nesta casa, coloquei uma aqui na Câmara Municipal que está à disposição dos munícipes que quiserem vir à Câmara Municipal de bicicleta, ele tem um local para poder colocar a sua bicicleta e também colocar o cadeado. Só que esta lei nunca foi cumprida na cidade de Limeira, como outras também que têm de minha autoria e que não estão sendo cumpridas. Uma delas é a lei que determina que a partir das 0 horas os faróis da nossa cidade eles entrem em sistema piscante e não está acontecendo. Outra lei que nós vamos esta semana reunir os responsáveis, senhor presidente, se o senhor me permite concluir a minha fala, são
as empresas que têm o poder de esticar os fios aqui na nossa cidade. Uma delas é a Electro, que tem feito uma bagunça na nossa cidade, nos postes de energia, é um emaranhado de fios, e vai fazer nós fazemos a reclamação, a Electro diz que não é dela, mas como que não é dela se ela autorizou uma empresa a esticar os fios ali? Sabemos que as pessoas abrem uma porta no comércio da cidade, não sou contra a pessoa ter o seu comércio, mas ela começa a vender internet e esticar cabo à torta e à direita na nossa cidade. Por isso que está uma poluição visual na nossa cidade e não há quem responda por isso. Então, essa semana teremos uma reunião, secretário de Obras e também a Electro, para resolver essa questão. E já estou vendo um projeto de lei para tramitar aqui nesta casa, junto com a obrigação de esticar os fios, que cada um que for responsável por esticar o fio, no poste tem que ter uma etiqueta com o nome da empresa, porque se agora não acha o dono, a partir desta lei, então, nós vamos achar. Tá certo? Mas fica aí a minha fala, que muitas leis na cidade de Limeira não estão sendo cumpridas e são fáceis de se cumprir. Uma delas é o bicicletário, que pode-se usar ferros que estão aí descartados nos ecopontos de nossa cidade, que a prefeitura poderia usar para construir esses bicicletários, que é algo tão comum. Se você for passear na cidade de São Paulo ou for a trabalho, às 18 horas você vai ver um monte de pessoas usando bicicletas. E também aquele patinete que já se usa por aplicativo. Os patinetes ficam no centro da cidade, a pessoa faz o seu cadastro e ela pode usar normalmente. É a mobilidade urbana, nós temos que olhar com a visão do futuro. Muito obrigado, senhor presidente e amigos vereadores. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Quero discutir. Vereador Lubogo. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, todos os ouvintes. Senhor presidente, eu também, quando cheguei a esta casa em 2012, em seguida eu já fiz um requerimento pedindo esses bicicletários. Mas depois o vereador Nilton veio com um projeto e foi aprovado por esta casa, e é um projeto de suma importância, porque nós temos que desafogar o trânsito com relação a veículos. E esse projeto, ele incentiva as pessoas a vir de bicicleta, porque não adianta ela sair da casa dela e chegar no centro da cidade, ela trabalhar no comércio e ter que guardar a bicicleta dela dentro do comércio. Não tem nem espaço. Então, eu tenho visto aqui na Câmara Municipal, eu já vi em alguns outros pontos dessa cidade, mas é de suma importância que se instalasse realmente em todas as praças. E o vereador Helder está de parabéns, a Praça Toledo de Barros ali é o ponto, acho que principal para ter essa instalação, por conta de tantas pessoas que trabalham no comércio. O vereador Jorge já falou um dia nessa casa a quantidade de veículos rodando em Limeira. Hoje a pessoa começa a trabalhar, ela já compra um carro. Então, se tem 4 pessoas na família, daqui a pouquinho, se a criança cresce, fica de maior, a primeira coisa que ela faz é comprar um carro. Então, os carros aumentam cada vez mais. E incentivar essa prática ao esporte, que é o andar de bicicleta, que está aumentando a cada vez mais. Nós vemos em nossas cidades os grupos já de pais, de crianças, as crianças participando em passeios de finais de semana. Então, é uma prática importantíssima, porque está fazendo passeio e está cuidando da saúde ao mesmo tempo. Parabéns, vereador Helder, por este requerimento. Desejo discutir, senhor. Para discutir o requerimento, vereadora Érica Tanque. Senhor. Pronto. Senhor presidente, nobres pares, eu acho extremamente importante a visão da mobilidade urbana, como diz o vereador Nilton, referente ao futuro. E aqui também quero chamar a atenção de todos, quando se fala do uso de bicicleta, temos que ter também uma cidade preparada para ela.
de nada adianta colocarmos também, incentivar o uso e não preparar as nossas ruas para que seja também seguro. Nós sabemos o grande número que temos de acidentes de motocicletas e também temos que pensar na condição das nossas vias para o uso da bicicleta. Acho extremamente importante, já as cidades que têm até aquele sistema de aluguel de bicicleta, que você pode alugar e deixar em outro local, mas aqui chama a atenção também para a colocação, com certeza, do bicicletário, como que é o vereador Helder, e também o projeto a lei do vereador Newton Santos, mas aqui temos que ver também, e aí temos que dar uma olhadinha também no plano de mobilidade referente às ciclovias, a extensão dessas ciclovias, e para que a gente possa garantir uma segurança também maior àqueles que fazem uso desse meio de transporte ecologicamente correto. E eu cheguei até a solicitar, por indicação, creio eu, a colocação de placas, porque aí nós temos a educação tanto do motorista quanto do próprio atleta que usa a bicicleta, principalmente ali na região do parque da cidade, que tem um grande fluxo de pessoas que vão de bicicleta ou que saem dali para passeios, para que chamasse a atenção dos motoristas, que é uma área onde há um grande número de bicicletas circulando. Então, aqui chama novamente a atenção que, além dos bicicletários, temos que ter as nossas ruas, também pensar na segurança, porque nada adianta a gente incentivar se a gente não der segurança a essa forma de transporte. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria, rapidamente. Discutir o requerimento, o vereador Dr. Marcelo, que eu olhei para o Dr. Marcelo lá, Dr. Rafael Camargo. Dr. Rafael Camargo. Você vê como o senhor está bem, né? Estou brincando. Na verdade, a Érica Tanque acabou explanando aí parte do que eu iria falar, e eu confesso que estou fazendo um requerimento nesse momento, perguntando se o estudo da mobilidade urbana da nossa cidade está inserindo a ciclovia, para que realmente, já que temos uma empresa especializada vendo o fluxo de passageiros para ônibus, para carro, saber entender um pouquinho melhor sobre o trajeto dessas pessoas, porque sem estudo a gente não consegue resolver o problema do tráfego, do fluxo de veículo, não consegue atender às necessidades do povo. Então, eu acho que fica cômodo agora para o governo cobrar desse estudo da mobilidade urbana, o estudo aí da empresa que está fazendo aqui, para que possa até ter a licitação, que também insira nesse trabalho dela a ciclovia, que foi objeto de requerimento meu no primeiro e no segundo ano também. Igual a vereadora falou, de nada adianta ter o local para colocar a bicicleta, quando, na verdade, nada se respeita no trânsito da nossa cidade e do nosso país, né? As motos cruzando entre os carros, a pressa de se chegar, a entrega hoje de fast food, né? Esses aplicativos agora, então, as bicicletas acabam entrando no meio disso. E realmente é uma cidade que você pega Nova York, por exemplo, com todo o caos que é dentro da cidade, do trânsito, lá se estimulou o uso da bicicleta e deu certo, obviamente com pessoas preparadas, engenheiros de trânsito, né? E a educação de base já que vem das escolas, né? O medo e o receio de poder prejudicar outra pessoa infringindo a lei, mas se Nova York deu certo, não é possível que Limeira não dê. Quer dizer, basta a vontade da população também de entender que uma parte é o governo que faz, entre legislativo e executivo. A outra parte é a própria população que tem que fazer. Inúmeros requerimentos e projetos da nossa cidade, como postos de saúde destruídos, né, escolas,
Então, na hora de andar com a bicicleta, com a moto e com o veículo, também é parte do cidadão a responsabilidade que a gente sempre cobra, né, presidente? O dinheiro arrecadado das multas deveriam ser convertido realmente na educação do trânsito também. Não sei que pé que está isso, quando está sendo feito isso, mas a gente percebe que não está tendo melhoria. Agora, desce a pancada no governo no sentido de ter lombada, né? Mas a hora que você anda no final de semana, moto empinando, rampando, carro a 80 por hora em via pública, isso ninguém vê. E, infelizmente, acaba sendo colocado medidas para que as pessoas se enquadrem dentro da lei. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Bom, eu que sou do tempo que a bicicleta tem que ser emplacada, não é? E geralmente ficava nos anos 70, aqui em Limeira, o pessoal saía da empresa Fumagalli para ir embora para casa, e ali tinha Fumagalli, a Prada, Invicta, Lucato. Não, mas aqui nessa região aqui, geralmente ficava lá o caminhão esperando, e a bicicleta que não tinha placa, ela era recolhida. Então ela tem que ter, porque ela tem que ser o dono, tem que ter um... Doutor Rafael, será que teremos que voltar nesse tempo para que a pessoa faça o certo com a bicicleta? Porque geralmente, infelizmente, ninguém respeita. Ninguém respeita. Você está andando na calçada, as pessoas viram uma curva na calçada, quase tromba com você, na contramão, e você está errado. Você estava subindo a Avenida Santa Bárbara, ali passa, dá para andar 2 carros, de repente, perto da rua Pernambuco, me vira uma pessoa, Pernambuco, Paraíba, que é mão de descida, Pernambuco é de subida, a pessoa vem na mão que é de descida, vem subindo a rua e entra na Avenida Santa Bárbara, 2 bicicletas, 2 jovens, que só não foram atropelados porque Deus guardou. Não tem outra resposta, não tem outra pessoa. Então, felizmente, parabéns pelo requerimento, eu acho que é importante mesmo. O pessoal quer descer de bicicleta, né? E querem colocar a bicicleta dentro do comércio das pessoas para guardar. E quem vai de bicicleta e trabalha no comércio quer guardar lá, mas nem sempre o espaço tem. Senhor secretário, próximo requerimento. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Vaguinho da Santa Luzia. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Só para poder justificar o meu atraso, que eu estava na formação e eleição do Conselho Local de Saúde, lá do Jardim Novo Horizonte. Por isso, cheguei atrasado na sessão. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador, agora, Marcelo Rossi. Agora é chamar de Rafael para fazer a troca. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, públicos presentes. Senhor presidente, eu só vou me utilizar da tribuna aqui por alguns minutos, só para deixar registrado aqui. Em primeiro lugar, queria registrar a presença do seu Adilson, está sempre aqui nos prestigiando, né? Sempre ouvindo aqui a colocação dos nobres pares. Obrigado, viu? Se todo mundo fosse assim como o senhor, participativo, né? Nós teríamos condições de fazer uma cidade melhor. Mas parabéns aí pela presença do senhor. Eu só quero fazer uma colocação aqui, com relação ao seu José Luiz Bueno da Silva Júnior. Ele é diretor-geral da Ouvidoria. Eu não estou fazendo nenhum tipo de acusação, eu não estou fazendo nenhum tipo de calúnia, mas eu tenho 2 munícipes que ligaram na ouvidoria para fazer. A ouvidoria, pelo que se entende, é para poder receber denúncias, receber elogios, receber críticas, enfim. E 2 desses munícipes disseram que fizeram uma reclamação, encaminharam uma reclamação ao meu gabinete e estavam se retratando à ouvidoria também. Eu preciso apurar, de repente eu posso estar sendo precipitado. Não sei se partiu desse diretor aqui, não sei se ele é comissionado, não sei se ele é concursado, do José Luiz Bueno da Silva Júnior, mas a orientação que esses 2 munícipes tiveram é que eles não perdessem tempo de levar o problema a esse vereador.
para que ele utilizasse de requerimentos, de ferramenta. Então, assim, eu espero não estar sendo cerceado, é esse o termo, doutora Carolina Pontes? Cerceado, eu espero não estar sendo cerceado por ninguém, porque eu fui eleito... Não gostaria de expor o senhor a isso, não gostaria. Então, assim, é só para registrar, não quero criar nada aqui, mas eu gostaria que isso não se tornasse uma prática, porque o meu patrão é o povo, o meu patrão é o público. Agora, se a ouvidoria tem essa recomendação de falar para o munícipe não reclamar para o vereador, então que abra as portas lá para poder ouvir o munícipe. Então, eu gostaria de pedir aqui um pouco mais de respeito. Eu sou o vereador de primeiro mandato, tive 1.464 votos, eu me acho com um pouco de capacidade, eu me acho com um pouco de... Eu me sinto no direito de ser um pouco respeitado. Então, eu gostaria, vamos conversar então posteriormente com o senhor e com esse outro munícipe para poder realmente, de fato, poder apurar se isso está sendo uma recomendação, se isso está sendo comum com os demais nobres colegas aqui, não sei se isso pode ocorrer, né, vereador Mirdolanche, mas é desagradável pedir para não procurar o vereador, né, então, e um deles está aqui no plenário, e não é o primeiro, viu, vereador Mir? Não é o primeiro, é o segundo, então por isso que eu estou vindo aqui, senão eu teria contemporizado isso daí, não teria, né, eu teria relevado. Mas eu gostaria que talvez isso ficasse registrado. Agora, como o senhor confirmou, não precisava se expor. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Jorge de Freitas. Não quero polemizar o assunto, inclusive qualquer informação que chega ao plenário, que é falada no plenário, ela se torna pública. O vereador tratou de um assunto. Pelo que eu saiba, nós, vereadores, nós temos atribuições de fazer indicação, requerimento. Eu tenho a impressão que esse tempo seria no sentido de que, por exemplo, hoje, se o senhor protocola um requerimento, demora 2 meses. Tem requerimento aqui que está 2 meses na pauta para leitura. Então, nós estamos perdendo tempo aqui. De repente, se encaminhar diretamente para a ouvidoria, não perde esse tempo. Hoje, nós temos 120 requerimentos. E nós estamos fazendo a leitura de requerimento em fevereiro. Então, nós estamos realmente atrasados no nosso papel, perdendo tempo. Eu quero crer que a ouvidoria, claro que tudo precisa melhorar no poder público, mas as pessoas que trabalham lá são honestas, sérias. Talvez essa questão de perda de tempo é um mal-entendido, no sentido de que, se passar direto para a ouvidoria, tem uma celeridade melhor e tem um protocolo próprio do assunto. Ao tempo que passar um requerimento aqui, nós estamos fazendo a leitura de requerimento em fevereiro. E não é culpa nossa, é culpa do volume de documentos. Eu acho que houve um mal desentendido. As pessoas que trabalham lá, que eu conheço, são sérias e não que o perca de tempo não é que passe pelo vereador, é que nós estamos lendo matéria aqui de fevereiro ainda. Eu acredito que seja nesse sentido que deve ter dado essa informação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Carolina Ponte. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Eu só me senti um pouco no dever de dar voz a quem não pode falar aqui no plenário agora. Estou vendo o José Luiz Bueno aqui, ele está fazendo negativa com a mão, tá? Eu não estou aqui para fazer defesa. Sim, vamos lá, eu vou me valer da palavra apenas para fazer esse contraponto, por uma razão... Segura o tempo aí para a vereadora. Não, eu pedi. Por favor, nós vamos continuar. Vereadora Carolina, eu estou entendendo um pouco da conversa aí. Me parece, vereador Marcelo, me parece que está havendo mesmo alguma confusão, porque o José Luiz falou que sempre foi bem atendido e não deu para
e não deu para resolver o problema. E a ouvidoria não está lá, me parece, para resolver o problema, para ouvir e passar. Então, não existe o poder da ouvidoria de resolver o problema. E foi até confirmado pelo Adilson, mas você não resolveu o meu problema. Então, quero deixar claro que a ouvidoria é para ouvir os munícipes e encaminhar e não para resolver o problema, porque ele não tem o poder. Então, eu entendi, eu gostaria que nós passássemos agora para a vereadora Carolina Pontes, que tem um comentário a fazer. Por favor. Retomando a palavra, eu me senti na obrigação, porque eu tenho ciência que o doutor Marcelo não conhece fisicamente o José Luiz Bueno, e eu ouvi aqui, tenho sim amizade e relação com o José Luiz Bueno de muitos anos, antes de política, antes de qualquer coisa, e eu precisava fazer esse contraponto, porque eu uso muito uma frase de Exupéry: a linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Às vezes, é falado X, interpreta-se Y e sai Z. Isso é... Quem trabalha com comunicação é a máxima. O vereador Dr. Marcelo Rossi está em pleno direito de usar o plenário de colocar. Ele é um vereador autoridade constituída e, se chegou até ele estes pontos, colocar aqui no plenário. A ouvidoria muitas vezes não consegue alcançar, eu não sei o contexto, não sei como que foi, não sei como se deu, mas pela prática de utilização que eu tenho da ouvidoria com algumas pessoas que chegam com o protocolo, pode ser até que o José Luiz tenha falado, se é que falou alguma coisa, no sentido, diz que não falou nada, mas se é que falou alguma coisa, o que eu falaria? O que eu falaria se estivesse nesse cargo? É que muitas vezes, de fato, algumas questões, pelo trâmite da ouvidoria, ele é mais célere e ele é mais rápido do que o parlamento. Mas isso não isenta o vereador de usar os nossos instrumentos. Nós temos eles aqui à nossa disposição para fazê-lo. Até o vereador Jorge de Freitas comentou que a gente está fazendo leitura de requerimentos de fevereiro. E uma coisa me preocupa. Quando nós fazemos essas observações, que requerimentos que estão sendo lidos ainda são de fevereiro, e o problema ainda está presente, significa que, mesmo que se não houver provocação dessa casa, o problema parece que não é resolvido. O vereador Helder do Táxi, a gente fez a leitura de um requerimento dele aqui, de fevereiro, acerca de concurso público. Isso daí já foi objeto, por diversas vezes, de questionamento de mais vereadores e até o presente momento não foi resolvido. Eu, se estou do lado de lá, executivo, vejo no CIAV que entrou, que eles têm acesso, é público, meu marido faz isso todo dia, enquanto jornalista, ele faz a pauta em cima dos requerimentos dos vereadores, e lá com a maior redação que tem em Limeira, que são os jornalistas de lá, nós temos uma Secretaria da Comunicação enorme. Se eu estou do lado de lá, eu vejo que entrou um requerimento falando sobre determinado... Não quero aqui ensinar o prefeito a trabalhar, tá, gente? Eu só estou falando que se eu tivesse do lado de lá, a primeira coisa que eu faria é, opa, o vereador está perguntando sobre isso, alguma coisa a gente está errando. A gente está em abril, e o erro que foi levantado em fevereiro ainda é atual. Então, eu acho isso problemático, né? Acho que é aí que está o problema. Algo que foi levantado em fevereiro, nos requerimentos que fizemos a leitura hoje aqui, ainda é atual, ainda não foi resolvido, ainda é objeto de requerimento. Tá? Então, eu acho que esse tipo de coisa é que o Executivo devia se atentar. Agora, com relação aqui, eu preciso fazer esse contraponto, porque eu não faço parte da base aliada do governo, que PES tenha feito durante 2 anos e 3 meses, e nada mudou com relação ao tratamento com o ouvidor, com o José Luiz Bueno. Então, eu tenho que fazer esse contraponto, porque todas as demandas que são atendidas, que são levadas até lá, e às vezes acontecem em paralelo pelo meu gabinete, muitas vezes eu vou lá e eu peço o número da reclamação, porque é tudo registrado, tem uma planilha de controle, inclusive, até adianto que eu estou desenvolvendo um projeto de lei em parceria para tentar deixar ainda mais transparente, mas é extremamente transparente a questão da ouvidoria.
Então, e existem outros mecanismos legais também. Então, eu precisava fazer esse contraponto, porque eu me senti vendo o José Luiz Bueno sem voz, tentando fazer um contraponto aqui, precisava por questão de justiça. Obrigada, presidente. Mas, Questão de ordem, senhor presidente. questão de ordem do vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, que nos acompanha nas redes sociais e também no rádio. Senhor presidente, eu quero também falar sobre isso. Conheço a pessoa do José Luiz e conheço também o Dr. Marcelo. Acredito que possa ter sido um grande mal-entendido, mas eu queria dizer as falas aqui do vereador Jorge Freitas, que até acredito que pode até que seja mais célere a ouvidoria. Mas nós temos também que acelerar um pouquinho os nossos processos aqui. Porque, como disse, nós estamos lendo o requerimento de fevereiro. E nós mesmos podemos fazer com que esse requerimento chegue mais rápido no Executivo. Então, senhor presidente, ao final do expediente, eu faço o pedido para que o senhor coloque aos líderes que seja votado em bloco todos os requerimentos, para que a gente não perca o objeto dos requerimentos, até porque existe requerimento aí que já está há 2 meses, como disse o vereador Jorge de Freitas, conversar com os líderes para que a gente possa dar andamento aos munícipes com as respostas para cada um dos munícipes. Fica aí meu pedido, se o senhor puder colocar aos líderes para que seja lido em bloco, fica aí o meu pedido, para que a gente também possa acelerar o nosso processo aqui de trabalho e responder aos munícipes. Obrigado, senhor presidente. Aproveitando essa fala do vereador, eu quero deixar claro que nós deveríamos fazer uma reunião com os líderes para a gente estudar o que é de fato requerimento e o que é indicação. Porque se a gente pegar de 120 requerimentos que tem aí, eu gostaria de que nem fosse assim, mas eu acho que quase que metade dá para ser indicação. Então, o problema é esse. O problema é esse. Aí a gente pega o mesmo requerimento e ele é lido 10 vezes o mesmo requerimento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de Rapidinho, ordem. é só para complementar a sua fala, que eu acho que já aconteceu isso na outra gestão, outro mandato nosso, e fizemos essa questão dos requerimentos em bloco. Sentaram os líderes, analisaram os requerimentos e fez na questão de bloco. Aí a aprovação e os encaminhamentos, a gente ia lendo aqui os números e aí acelerou isso. Não sei se do que o senhor acha fazer uma reunião depois dos líderes em relação a isso. O que eu me lembro disso, que nós fizemos uma reunião, sim, para nós decidirmos o que era requerimento de fato e o que era indicação. E aí nós conversamos com os vereadores, logicamente os líderes de cada bloco, para ver sobre isso. Nós tivemos o requerimento do enxuto, da semaforização, e com razão. Eu acho que todo mundo fez um requerimento quando que se ia fazer essa semaforização. Veio aí 10 requerimentos, e foi 10 requerimentos discutidos, mais de meia hora, 40 minutos. É direito? É direito. Mas, para acelerar, nós precisamos entender as coisas, porque senão fica difícil. Fica difícil. E eu gostaria, doutor Marcelo, já que houve a citação de pessoas aqui, se eu puder ter a liberdade, ou o senhor mesmo, eu fazer um requerimento para a Secretaria 156, para saber quais foram as perguntas do munícipe e quais foram as respostas, já que o Zé Luiz disse que teve resposta e o munícipe alegou que apenas ele não foi atendido pelo que ele pediu pelo 156, que o 156, que eu saiba, ele recebe e passa para as secretarias. Se o senhor me der a liberdade, eu vou fazer um requerimento, quero saber essa pergunta, já que foi citado pessoas, para a gente resolver esse caso, porque me parece que está havendo algum, talvez, entrave aí, a gente quer resolver isso. Mais algum vereador? Agora nós já encaminhamos o requerimento, nenhum mais. Próximo requerimento. Existe matéria para ser lida, senhor presidente. Matéria a ser lida, primeiro secretário. Emenda número 22 ao projeto de lei 101/2018. Acrescenta o inciso 5º no artigo 1º do projeto de lei 101/2018, que dispõe sobre a inclusão de locais de frequência infantil, placa referente à denúncia de crime de abuso e exploração sexual de criança e adolescente e da outras providências.
Autoria, vereadora Constância Félix. Essa emenda prejudica o item 1 da pauta. Emenda As 23. comissões. Emenda 23 ao projeto de lei complementar número 3/2019. Assunto: modifica a redação do artigo 3º e acrescenta dispositivo ao projeto de lei complementar 3/2019, que alteram dispositivos da Lei Complementar 820, de 10 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Limeira, cria os cargos em comissão e as funções gratificadas necessárias da nova organização e dá outras providências. Autoria, vereador Cleiton Silva. Esta emenda prejudica o item 7 da pauta. Projeto de resolução. Comissões. Projeto de resolução número 10/2019, que dá nova redação ao caput do artigo 89 e revoga o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 89 da resolução número 44/1992, regimento interno da Câmara Municipal de Limeira. Autoria, vereador Sidney Pascotto. As comissões. A sessão está suspensa por 1 minuto. Continua a leitura dos requerimentos, presidente. Pode continuar? Vamos aos requerimentos, então. Requerimento 86/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre cadastro habitacional no município de Limeira. Autoria, vereador Helder do Táxi. O requerimento 86/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Rapidamente, senhor presidente. Para discutir o requerimento, o vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, cumprimentar aqui também o José Luiz, também cumprimentar ele que está presente. Esse requerimento já foi falado com o dia que a Marcela Ciscão esteve aqui, que é a respeito dos animais que são abandonados, principalmente lá no Rubi, quando as pessoas foram mudar para o Rubi, teve muito abandono de cães, cachorro. Então, esse requerimento é que pedindo que se possa colocar no requerimento, adicionar se a pessoa possui cão em casa também, porque daí o dia que essa pessoa for for mudar para o seu apartamento, aí não tem como ela descartar esses cães na rua ou deixar abandonado. Esse requerimento é nesse sentido, não vou discutir tanto mais, porque já foi discutido várias vezes neste assunto. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será enviado ao Executivo. Requerimento 87/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a distribuição de medicamentos da saúde mental. Autoria, vereador Helder do Táxi. Algum vereador deseja discutir o requerimento 87/19? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 88/2019 requer ao Poder Executivo informações sobre a possibilidade do ônibus escolar municipal chegar às portarias B e C do residencial Rubi. Autoria, vereador Dr. Rafael Camargo. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 89/2019 requer informações do Poder Executivo sobre transporte público no município de Limeira. Autoria, vereadora doutora Mayra. Algum vereador deseja discutir o requerimento 89/19? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 90/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a estação de tratamento de esgoto no Jardim Antônio Simonetti. Autoria, vereador Mir do Lanche. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Gostaria, presidente. Para discutir o requerimento, vereador Mir do Lanche. Nobre presidente, nobres pares, uma reclamação muito grande, tanto ali do pessoal que mora na Simonetti, como no Jequitibás, Portal de São Clemente ali, o pessoal que tem chácara, tem um restaurante próximo ali também, o mau cheiro que é exalado naquela lagoa, inclusive a BRK está fazendo um trabalho de ligação do bombeamento que vai ser tirado dali e levado lá para o Jardim Santa Adélia. Então, ver como está o cronograma, mas parece que está atrasado em mais de 6 meses, que era para ter entregue no final desse ano e ainda nada. E os moradores lá sofrem muito com o mau cheiro, que infelizmente é demais, ainda mais nos dias de calor. Então, gostaria aí que o Executivo cobrasse mais aí da BRK a conclusão da obra. Muito obrigado.
Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria, presidente. Para discutir o requerimento, vereador Dr. Rafael Camargo. Achei pertinente esse requerimento e que o Executivo, no bom sentido, vá de cinta e chicote na mão cobrar essa empresa, porque não é possível que uma empresa dessa, que agora assumiu o papel, antigamente Odebrecht, essas empresas que sustentaram o maior escândalo de corrupção do planeta. Então, dinheiro tem, né, Mir? O que não tem é vontade, porque o cheiro de esgoto e fezes é brincadeira daquela região. Se fosse um mau cheiro de um sovaco fedido, é uma coisa, dentro de um lugar, mas é o bairro todo fedendo fezes, para não falar outra coisa, e perder educação no plenário. E a gente acha que assim, é a sensação de impotência, de ter um poder, até eu já falei para os colegas que dá vontade de tirar o poder antes do legislativo, porque não tem poder. Não tem poder. Você vai lá, cobra, fala, não sei o que falta. Não é isso? Para poder... Pode ir. Inclusive, eu estive no Jequitibá na semana passada, o cheiro quase no final do bairro, lá em cima, insuportável. Dá até dó. A pessoa tem até vergonha de recolher você para dentro da casa dela, achando que é a casa dela que é suja. Assim, dá vontade de pegar as coisas, de pegar a mala e ir embora para casa, porque é brincadeira umas coisas que acontecem. Só que a população direto, essa reclamação, vereador, desde o meu primeiro dia aqui, a reclamação do cheiro, e a obra vai sair, não sai, e assim é o Brasil, né? Lembra que eu falei outro dia que para uns tem justiça, para outros não? Queria ver se fosse, por exemplo, o presidente da República, o governador, o doutor, um condomínio só de médico, um condomínio só de juiz, de promotor, ou no centro mesmo, ou nos condomínios fechados, ficar cheirando fezes 24 horas por dia, meses, anos, e ninguém está nem aí, é um bando de pobre que mora lá, e a empresa não está nem aí. Você vai reclamar com quem, vereador? Com o atendente que fica lá no balcão, que apanha todo dia pelo salário, porque reclamação tem o dia inteiro, com o preço da água, com o buraco que o Vaguinho esses dias postou, que o caminhão caiu no buraco. Acho que deu a impressão até que estavam fazendo mineração ali, com suspeita de achar garimpo. É um garimpo do buraco tão... Então, essa é a sensação de impotência, que a população deveria dar vontade de ir na frente do fórum do Ministério Público, começar a gritar lá, porque o vereador não consegue resolver isso. Agora, o prefeito tem o instrumento para cobrar dessa empresa um olhar mais sensível e digno e respeitoso pela população da cidade. Obrigado, presidente. Quer discutir? Discutir o requerimento. Eu depois também. Vereador Jorge de Freitas primeiro, depois eu passo para os vereadores. Primeiramente, parabenizar o vereador Mir, é um assunto recorrente, todas as minhas andanças pelos bairros, não só do Antônio Simonetti, mas do Palmeiras, Paineiras, Campo Verde, Manacá, Campo Novo, Santa Adélia, Santa Malha, toda aquela região, todos aqueles bairros têm sentido esse problema. Então, essa empresa BRK passou dos limites, ela tem feito aí inúmeras promessas, há muito tempo, muito ano, mais de ano já tem essa promessa de resolver essa situação e não tem nada resolvido. Então, são cerca de 10 bairros ali que passam por essa situação. Tomara que agora esse requerimento possa forçar essa empresa a mobilizar esforços no sentido de que fazer alguma coisa, porque ninguém aguenta mais. Estive lá em todos esses 10 bairros, 8, 10 bairros tem essa situação. Então, tomara que seja resolvido logo isso. Não, a parte, vereador. Pois não. Só dizer que se fosse uma gestação, o nenê já teria nascido. Obrigado. Para discutir o requerimento, vereadora Luboco. Eu vou primeiro. Vereadora Érica Tanque primeiro. A vereadora me cedeu a vez. Senhor presidente, nobres pares, aqui eu preciso me levantar, porque também já fiz requerimento nesse sentido, de reclamações que me chegaram, e também, na época que vieram, me buscaram, também tive a resposta que estava sendo programado a mudança,
Mas um outro problema que existe ali é a proliferação, em algumas épocas, de pernilongos, o medo da própria população quanto à dengue. E aqui eu queria dizer que a zoonose tem um trabalho efetivo nesse ponto, ali é um ponto estratégico, e tem feito vistorias e cobrado quando encontra uma grande nuvem de pernilongos, que não é o Aedes, mas aqui salientar a preocupação que a zoonose tem referente àquele local e o controle que ela executa ali neste local. Somente para parabenizar a zoonose, que está sempre atenta aos pontos estratégicos no município. Muito obrigada, senhor presidente. Para discutir o requerimento, vereadora Lubogo. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, todos os ouvintes. Vereador Mir, parabéns pelo requerimento. Realmente ninguém merece, né? Morar num lugar que de manhã tem cheiro ruim, à tarde, à noite, de madrugada, o tempo inteiro. E eu fiz um requerimento, Mir, nesse sentido, no dia 26 de abril de 2018. Eu perguntei, existe algum projeto para solucionar o mau cheiro ocasionado pela estação de tratamento de esgoto próximo ao bairro Antônio Simonetti e bairros vizinhos? Quais ações estão sendo tomadas para solucionar esse problema de mau cheiro oriundo da estação de tratamento de esgoto próximo ao bairro? A resposta, vereador, é a seguinte. Eu vou ler parte da resposta. Informamos que a estação de tratamento de esgoto Graminha iniciou sua operação na década de 80 e, a partir de um TAC firmado com o Ministério Público em 2015, foi consignada sua desativação e total reversão à ETA, Águas da Serra, sendo que a previsão de conclusão é para junho de 2019. Para tanto, estão em construção cerca de 5 quilômetros de emissários para a reversão dos esgotos coletado nesta ETA, para a transferência na Águas da Serra, que deverá reduzir de forma significativa eventuais odores provenientes do ET, da região. Então, é isso. Só para dizer que eu também fiz esse requerimento e que esperamos, né, que agora, final de junho, conforme está documentado, seja realmente transferido os serviços para outro local, para assim minimizar a situação dos moradores daquela região, que, conforme disse, é realmente lamentável, é muito ruim para todos. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento 90? Ao Executivo. Suspenda a sessão por 1 minuto. Requerimento número 89/2019. Requerimento 91/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a distribuição de insulina e seringas para tratamento de diabetes na rede pública. Autoria Helder do Táxi. Vereador. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Ao Executivo. Requerimento 92/2019 requer informações ao Poder Executivo acerca de falta de medicamentos na rede pública. Autoria Vaguinho da Santa Luzia. Doutora Mayra Costa. Alguém deseja discutir o requerimento 92? Eu gostaria, presidente. Com a palavra, o nobre vereador Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, este requerimento ele foi protocolado em 22 de fevereiro. E, na época, havia uma falta de medicamento nas farmácias, nos pontos de distribuição da Prefeitura de 23
medicamento. Recentemente esteve aqui nesta casa o secretário de Saúde falando com a Comissão de Saúde, relatando toda a dificuldade por meio da judicialização que ocasionou a falta do medicamento, acabou atrapalhando aí a compra. Hoje, naquela época eram 23, hoje apenas 12 está em falta na rede. Mas já foi discutido, debatido esse assunto nesta casa várias vezes, até a questão do programa que foi implantado, que não deveria faltar medicamento e que precisa ter um aprimoramento melhor, principalmente das pessoas que operam essa ferramenta para que possa passar as informações corretas. Mas eu também faço um questionamento, o motivo pela falta desses medicamentos que não está sendo noticiado no site de transparência aqui da Prefeitura. Eu até acredito que esta casa tem uma lei aprovada, se eu não me engano, da vereadora, vereadora Érica Tanque, né, que pede para que seja justificado ali o motivo real da falta de medicamento. Inclusive, vereador, estou aqui com o site aberto aqui da lista de medicamento, falta, nenhum medicamento que está na lista aqui está justificando a ausência, a falta, o motivo, né? Então, nós precisamos pedir para que o Executivo possa colocar realmente a informação no site da Prefeitura. Eu não vou entrar no mérito da discussão do remédio, porque já foi discutido vastamente esse assunto aqui na casa. O ideal seria que não houvesse falta, que foi o prometido, né? Mas, infelizmente, não é o que está acontecendo. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Desejo, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, vou também conversar com o Executivo. Existe, sim, lei aprovada, que apresentei e aprovada, que deve constar essa listagem em local de fácil acesso, bem como motivo pela falta e previsão também de reposição para a distribuição. Então, vou cobrar, sim, do Executivo, marcarei uma reunião com o secretário, bem como com o gabinete, para que seja modificada a forma como estão vindo essas informações até o site. Muito obrigado, vereador. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Gostaria. Com a palavra, doutor Rafael Camargo. Acrescentar também que o secretário pontuou que a excelentíssima juíza da cidade cedeu uma sala para o secretário para que a prefeitura pudesse colocar um farmacêutico ali dentro, junto com outro profissional, para que avaliasse o pedido da judicialização antes de se tornar um processo. É importante que saiba, por exemplo, quando o médico prescreve, por exemplo, losartana, mas ele coloca lá ARA2. Aí você vai no posto, não pode dar, porque o médico não prescreveu o sal. Ele não pôs losartana, ele escreveu ARA2. E aí o paciente fala, não, é esse que o médico prescreveu, entra na justiça, e a prefeitura hoje gasta 13 milhões para bancar a judicialização, que o ano passado, ou retrasado, nós fomos até a prefeitura conhecer um pouquinho do processo do medicamento judicializado, e assim, reposição de ferro, sulfato ferroso, mas tinha reposição de ferro judicializado lá com goma de chocolate. Então, realmente, quando você vai olhar toda a medicação judicializada, eu até fiz um levantamento que é o seguinte: o Conselho Federal de Medicina deveria fazer uma enquete com todos os médicos do Brasil, de saber por que o senhor prescreve o remédio referência e não prescreve o sal que tem no posto. Porque se o remédio do posto não funciona, temos que questionar o governo federal por que existe, então, remédio similar, remédio genérico. Porque é muita lenda, viu, presidente interino? É história de saci, mula sem cabeça, não tem jeito. Ou o remédio funciona ou não funciona. Se funciona, por que prescreve a referência? Então, eu acho que isso... e tem mais, né? O remédio judicializado, quando não se compra, ordem de prisão. Mandato em cima em cima do secretário de saúde. Então, realmente,
precisa levar esse assunto, porque o município hoje que não detém parte do imposto arrecadado, vai tudo para o governo federal, e aí não tem repasse também do governo do estado, falta remédio, falta tudo, porque se a ideia é judicializar, quando a dona Maria, o seu João for operar na Santa Casa prótese de joelho, ou for operar, por exemplo, o coração, for operar a barriga, vamos pedir campo importado, que é o melhor, já que o remédio entra no quesito que é melhor que o genérico ou remédio do posto, seria legal começar a judicializar tudo nesse país. Né? Eu acho que seria, inclusive, educação, quando não funciona. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu desejo, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora doutora Mayra. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, nos ouvem, eu fiz esse requerimento junto ao vereador Vaguinho, naquela época que estava, né, faltando assim, bastante medicamentos na rede, e isso chega rapidamente, né, para a gente, de uma forma direta e indireta, reclamação direta ou indireta. E do que eu deixo aqui, tudo que veio se discutido, como já foi falado com o doutor Vitor, ele esteve na Comissão da Saúde, conversamos com ele também, tivemos reunião na Secretaria, toda essa questão da judicialização, essa questão da defensoria, tá junto, essa nova, uma sala no fórum. Então, tudo isso são, vamos dizer assim, são coisas que vão ser, são atitudes que vão sendo tomadas, que até então não tinha se conseguido. Não é porque não queria, porque também não tinha se conseguido, não tinha tido uma abertura do judiciário em relação a isso. Quanto a essa questão do requerimento, da falta, sim, a gente sabe que todo começo de ano, essa questão das licitações, né? Laboratório, o vereador Estevão, uma vez, ele muito bem falou aqui, muitas vezes é o laboratório que não faz a entrega, não entra no Brasil o sal de origem, né? Que é o medicamento de origem, então o laboratório nacional ele não consegue fabricar. Então, assim, existe uma seara de coisas que nesse começo de ano acaba esbarrando nessa questão de falta de medicação. Hoje mesmo atendi um paciente que falou, doutora, não tinha no ARE, mas eu tentei comprar e não consegui, porque em nenhuma farmácia tinha. Aí vem aquela questão da Anvisa, por causa do sal, da importação do sal, etc. Agora, o que eu queria deixar, vamos dizer assim, como uma manifestação para o Executivo, para a Secretaria, é que justificar no site, né? Isso aí a gente, porque se tanto justifica não só para a gente, quanto justifica para o munícipe, né? Em relação, por que está faltando? A licitação não deu certo, o laboratório não forneceu, a licitação foi cancelada, não tem o medicamento. Então, isso nos dá mais base para a gente justificar o munícipe e ele ficar, espera, vai comprar, ver qual, ou judicializa, né, para ver qual a melhor, no momento, a melhor ação. Pois não, vereadora. Muito obrigada, doutora Mayra. É exatamente essa a finalidade, para que tanto a população possa saber, quanto o próprio governo possa se explicar, porque já passei por essas situações de o munícipe vem até o nosso gabinete, pergunta sobre determinado medicamento e essa venda está em briga judicial, porque uma firma entrou contra a outra e paralisou toda a compra. Ou casos onde o sal está com dificuldade e não tem no mercado nem nas farmácias. Muito obrigada, é exatamente isso que eu gostaria de colocar. Que fica bom para ambos, tanto para a prefeitura poder justificar a ausência, quanto para a população entender o motivo da ausência. Muito obrigada. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Ao Executivo, suspenda a sessão por 30 segundos. A sessão está reaberta. A sessão vai ser suspensa agora por 15 minutos, para o secretário, doutor Daniel, fazer uma explicação sobre o projeto, o item 7º da pauta, ou receber um pedido de explicação dos vereadores, por 15 minutos. Então, eu solicito que os vereadores, de imediato, vamos na reunião, porque nós temos hoje algumas moções a serem lidas ainda, temos 3 tribunas para não atrasar a sessão. Por favor, vereadores, de imediato, numa reunião, aqueles que quiserem participar da reunião.
Sessão está suspensa, então, por 15 minutos.